Preparem-se para dar adeus a Jon Bones Jones. Talvez neste momento você assista um dos vídeos mais completos da história de um dos melhores, ou para muitos, o melhor lutador de todos os tempos dentro das artes marciais mistas. Um dos lutadores mais completos, agressivos e de uma dominância extrema em cima dos seus adversários, beirando uma aberração genética que basicamente nasceu para lutar e exterminar os seus adversários. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Primeiramente, peço demais que você deixe like nesse tipo de conteúdo, porque demora muito para o pessoal aqui da CFX acabar construindo aqui esse tipo de vídeo para você, especialmente. E lhe dou minha palavra que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo completo, mostrando, obviamente, toda a história de Jon Jones e o porquê que em breve ele estará deixando o octógono após enfrentar Stipe Miocic, ou talvez nem enfrentá-lo, porque a gente sabe que às vezes as coisas podem acabar parando nos termos contratuais, assim como infelizmente aconteceu com Francis Ngannou. Então pode ser que este seja o vídeo mais completo que você vai assistir de um dos melhores ou o melhor lutador de todos os tempos. Beleza? Deixa o like, te inscreve e bora para mais um conteúdo. Caio CFX no Instagram se você quiser me seguir para ver os treinos. Valeu! For me, Jon Jones is the reason I started watching UFC, because he was larger than life, he was so dominant. He came out very low, almost crawling at him. And he's going to do that again. Yeah, just for a second. So, wow, what a powerful leg kick that was. Jon Bones Jones. Again they battle in another big knee. Considered by many to be the greatest fighter to ever do it. He's got a choke. Trying to choke him out and He's finish standing him right guillotine. here. Lyoto's in trouble. Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. Chokes Lyoto Machida completely unconscious. Jon was an elite wrestler and went on to become a national JUCO champion. But I dedicated my life to wrestling wholeheartedly. When his girlfriend got pregnant, Jon faced a difficult decision. Suddenly, I have a kid on the way, and suddenly my full scholarship to Iowa State was not there anymore. He left college, walked into the Bomb Squad MMA gym, and began his journey into mixed martial arts. The very first day that he trained mixed martial arts, he did, everybody in the gym was like, this guy is now. Working as a bouncer while trying to support a new family, Jones couldn't waste any time. Within weeks, he scheduled his first professional fight. I had been training for about 2 months, and I took my first fight. Well, Mark, we've got some light heavyweight action. The pro debuting Jon Jones fighting out of the Bomb Squad. We got some big boys tonight. Let's see what happens here. And Johnny Jones, a kickboxer and a wrestler, big fan of Anderson Silva. He won in less than 2 minutes. Jones with a suplex! Osbix! He flipped him over. Now he's raining some left hands down onto Bernard. Bernard is out. A first round TKO by Jon Jones. Mark, was that impressive or what? And Jon has two brothers that are elite NFL athletes. Pro bowlers. I mean, bro, he comes from fantastic genetics. I had no talent with the ball, you know, so they had me a defensive line next to Arthur, a guy who's big and fit to be a defensive lineman. And I'm just skinny and next to him, and that's how I got the nickname Bones. And Jones fought his second fight just 1 week after his first. Oh, watch it. He's out. Oh, he's out. And he ate a left there, too. He rattled off win after win, fighting 6 times in 12 weeks. I made it to the UFC after only 9 months of MMA training, so, I mean, which is really unheard of. It was immediately clear
Johnny Bones was one of the most unique athletes to ever enter the fight game. Light heavyweight matchup, and here we go. At 21 years old, he made his UFC debut. Throws a spinning back kick. All right, somewhere in the middle of what I thought. He's just taking it to Goosemouth. Switched and brought the left knee. Johnny Bones Jones. The victory brought a realization for John that he was able to compete at the highest levels in MMA. Then there's this other guy, Jon Jones. He's like a wrestler, but he's really skinny, he's young, he's green. And I'm like, oh man, I'll fight that skinny bitch, Jon Jones. Yeah, probably made the wrong decision on that one. There it is, that's what I'm talking about. John's wrestling experience is obvious in his takedowns. And another one. Often brutal and theatrical. Wrestling, jiu-jitsu, Muay Thai, athletic, young. Suplex. Greco-Roman All-American. But it is Jones' striking that captured the attention of fans everywhere. That first round, sitting on my stool, I'm like, this guy is f***ing good, man. He displays remarkable creativity in the cage. We are headed once again to the judges' scorecards. Going the winner by unanimous decision, Johnny Bones Jones. This journey that I'm on can go as far as I take it, and only I can mess it up. In his 10th pro fight, Jon Jones' first hint of controversy surfaced. Bones Jones. He demolished Matt Hamill. However, a series of illegal elbows earned him a DQ. Nice trip. There's some Greco. His timing is so good. Now, is there a part of you that feels like you never lost, even though you had the one disqualification loss? John is completely undefeated. He only has that one loss to Matt Hamill, which is a disqualification in a fight where he was totally dominant in. Big elbows. No, you can't do 12 to 6. Stand up. The up to down elbow from 12 o'clock to 6 o'clock is illegal. So you make an honest mistake and throw an illegal elbow and have everything crash and burn. You know? Due to intentional elbows, there's been a disqualification of Johnny Bones Jones. Therefore, the winner is Matt Hamill. I don't beat myself up about it. You know, now I know the rules, and you would never see me going out that way ever again. He amped up his training. And I train in Albuquerque, New Mexico at high elevation. I train at 6,000 feet above sea level. It's not often that guys like this come along, you know, not at all. Jon Jones, there's not a lot of them around. And he's just got a super athlete family. They're just, and he's huge. That size difference is so big. In his first fight back from the controversial loss, Jones made a statement. Is he gonna get it? Big takedown, but back in the full guard again. I love Jon Bones Jones, man. He's the best I've ever seen. He's the best in the world. It's over! Wow. Jon Jones defeats Brandon Vera. Wow. Vicious elbow. Jon Bones Jones. He's a serious talent. Even just then when he just stood up again, he's huge. I mean, he's so big. He's a young guy. He's only going to get better, and he's very motivated and very smart. The Ultimate Fighter Season 8 winner, Ryan Who will truly become the next
big thing. Will it be Bader or will it be Jones? Next, constant offensive assault. Looking for the shot. Stuffed easily. Catching fighters off guard with moves no one else was willing to try. He stepped right over and got his back. And another benefit of having 84-inch reach on his arms is he can get his fingers together when most people can't. Yeah, he went right for a straight guillotine here. Tightened it right up, twisted it. Oh, he got hands all over! Jon Jones! Chokes out Ryan Bader! Wow! Jon Jones' first fight in the UFC for a title, he's fighting Mauricio Shogun Rua, who is a legend. Yeah. I'm fighting the biggest fight of my life. If I wasn't meant to be here, I wouldn't be here. Undisputed UFC Light Heavyweight Championship of the World. Shogun and Jones, our main event of the evening for the light heavyweight title. Big takedown. The Shogun was a legend of UFC. Shogun trying to get back to the feet, but he's giving up his back in the process. Shogun's hurt. He's hurt, Mike. He's wobbled. Johnny Bones brutalized the defending champion. Another side kick to the knee. Man, he's so forceful. That teep to the face. Creative combinations, athletic spinning elbows, and kicks. Spinning back elbow. Fighting Johnny Bones is a nightmare. Stuff like that, he's just so creative in there. Relentless. The title win made Jones the youngest champion in UFC history. Jon Jones is the youngest champion in UFC history. Esse é o compilado de todas as defesas de cinturão de Jon Jones. Só pra gente relembrar como que ele vai se comportar nos pesados, tudo que ele fez pelos meio pesados no UFC. Pessoal, não tem muito o que dizer sobre, de modo geral aí, o Jon Jones e a carreira dele dentro do UFC. O que eu posso realmente fazer uma análise é trazer os melhores momentos de cada defesa de cinturão do Jones e ver como que ele se comportou depois de ter vencido o Shogun Rua de uma maneira avassaladora. Isso aí é um outro vídeo, se vocês quiserem a gente pode trazer a carreira do Jones até o momento que ele chegou no cinturão. Mas aqui são todas as defesas de cinta e os melhores momentos de cada combate aí colocado pra galera. Então peço encarecidamente que você deixe o like e se inscreva no canal para receber esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Essa aqui foi a primeira defesa de cinta contra Rampage Jackson. Muito se falava aí na época das mãos do Rampage que poderia trazer dar muito trabalho pro Jones, e ainda era um pouco questionável aí a maneira com a qual o Jones ele quedava os adversários e se mantinha por cima com o ground and pound violento que ele sempre carregou. Mas até o presente momento tínhamos dúvidas ainda de quem era o Jones enfrentando lendas, né? Como por exemplo o próprio Rampage. Então a gente vê o trabalho do Jones aí no quarto round contra Rampage Jackson, mostrando que o garoto ainda estava se provando na categoria, porém ele vinha papando lendas. Então essa aqui seria mais ou menos a segunda lenda que ele alimentou-se. E teve a primeira manutenção de cinturão contra nada mais nada menos que Rampage Jackson, que já vinha com uma experiência bem maior. Essa foi maravilhosa, a segunda defesa de cinturão dele contra Lyoto Machida, nosso querido brasileiro karateca.
Eu tinha minhas dúvidas se ele realmente ia conseguir lidar com o Lyoto pela velocidade de entrada e saída. Houveram momentos que o Lyoto trazia perigo, sim, principalmente com esse estilo diferente dele de trabalhar nos contragolpes. Eu lembro que nesse momento eu estava assistindo esse combate, eu pensava até que o Lyoto poderia conectar alguma mão em contragolpe e nocautear o Jones, mas nós não sabemos exatamente como que era o nível de defesa dele e de absorção de golpes. E com certeza contra o Lyoto mostrou-se que o Jones estava carregando o pacote completo para se tornar um cara que defenderia o cinturão durante várias vezes. Essa cotovelada foi de encontro. Já deixou o Lyoto bem mal. E aí nós tivemos uma finalização em pé, deixando o Lyoto cair apagado, igual um saco de batatas. Foi uma das cenas aí muito impressionantes dentro do UFC. Um Superman Punch de contragolpe e uma finalização em pé, soltando o Lyoto aí, como eu falei. Nossa, completamente apagado. Essa aqui contra Rashad Evans foi a terceira defesa de cinturão. O Rashad tinha sido colega de treinamento do Jones, e na parte psicológica o Rashad Evans estava levando um pouco de vantagem dentro desse trash talk que eles faziam antes do combate, dizendo que ele sabia todas as brechas do John Jones e que ele iria fazer o Jones pagar por aquilo, e que ele ainda era um garoto e não teria a probabilidade de vencer o Rashad Evans, que ele era um cara muito rápido de mãos, entrava e saía muito bem, e ele era geneticamente um cara sempre foi muito forte. Mas nós vimos que os cotovelos de encontro do John Jones, as joelhadas voadoras e as quinas, né, que ele vinha carregando aí, cotovelos, joelhos e canelas, não foram assim. Rashad Evans não tinha nada para ser páreo para essas armas do John Jones. Então elas basicamente anularam o jogo do Rashad. Se eu não me engano, essa luta foi por pontos. Só que, cara, o Rashad foi espancado. Aqui nós tivemos a quarta defesa contra Vitor The Phenom Belfort. A gente achava que talvez no máximo na parte do boxe ali o Belfort poderia trazer um pouco de problema pro John Jones, as mãos muito rápidas. Um jiu-jitsu bom do Vitor Belfort. Ele que veio na época dos primórdios do UFC com o seu jiu-jitsu e com o seu boxe, dito e feito, pegou num armlock muito justo, onde teve uma controvérsia muito grande que o Vitor Belfort diz que escutou um estralo do braço do John Jones e acabou soltando um pouco. Mas o Jones segurou a bronca e acabou conseguindo inverter ao longo dos minutos. Ele conseguiu inverter a situação aí e castigar o Vitor Belfort até um momento que ele não conseguiria aguentar mais, né? Depois o John Jones inclusive teve o braço enfaixado, se não me engano, dentro desse combate. Esse armlock ele acabou pegando mesmo, não foi balela, e diz o Vitor que soltou por respeito aí a não quebrar o braço do seu adversário. Eu até acredito, mas infelizmente ao longo do tempo o Vitor foi sendo amassado e o jiu-jitsu do Vitor Belfort não foi suficiente para anular o John Jones. Pisão oblíquo na boca do estômago, começou o início do fim para o Vitor Belfort dentro dessa defesa de cinturão aí do John Jones. O Vitor na época ainda estava fazendo uso de TRT. Ixi. Bem no plexo com o calcanhar ali, a parte mais rígida do pé. Complicado. E aí, Vitor Belfort sendo finalizado no quarto round. John Jones passando o carro e aguentando um armlock justíssimo aí que poderia ter lesionado o braço dele. Luta dura pro John Jones. Quinta defesa contra Chael Sonnen. Aí já eu de fato não via muita coisa do Chael Sonnen, a não ser a tentativa de wrestling, mas isso aí já seria obviamente anulado pelo fato de que Jones era melhor do que ele no melhor jogo do Chael Sonnen. Então esse combate pra mim não teve muito o que me surpreender assim com as atitudes do John Jones dentro do cage. Teve um trabalho excelente, um trabalho inclusive até simples contra o Chael Sonnen.
E o americano mais teve aí o seu momento de tentativa de levar o cinturão, que de fato não teve muito... Não teve muitos momentos próximos para ele conseguir nos fazer pensar em que ele poderia ser capaz de vencer o Jones. Inclusive não foi, aí não durou um round. Glover Teixeira, meus amigos. Essa luta aí, como eu falei pra vocês, não sei se vocês lembram que eu disse que o Jon Jones gostava de se testar na melhor área do jogo contra os adversários. Então sempre, em todas as vezes aí, o Jon Jones ele teve essa ousadia de fazer isso dentro do UFC. Então contra o Glover era obviamente o boxe. Galera dizendo nesse momento aí que o Jones ele se divertia inclusive fazendo isso. Lembrando que o Glover teve uma guerra agora no final de semana contra o Yamahal Hill, foi um monstro. Então tu imagina que nessa época aí, quando ele lutou contra o Jones, o que ele era. E a galera muito falou que o Glover na parte do inside, né, do boxe curto ali, ó, uppercuts e cruzados, ia espancar o Jon Jones. E o Jones fez o quê? Ficou grudado no Glover o combate inteiro. Então o cara é realmente um monstro. Por exemplo, golpes curvos do Glover iam estragar a vida do Jones. Aí ele foi lá, não, então vamos ver então. Ó. Então assim, cara, é bizarro. Bizarro, cara, honestamente. Isso é uma das coisas que mais me surpreende o Jon Jones dentro de toda a sua trajetória, é ir no jogo, no melhor jogo dos caras. Isso meu irmão, é louvável. Isso é, pra quem gosta de luta, realmente é ser campeão. Não é largar fora de estilo de luta e ficar sempre fazendo a mesma coisa, por mais que tu consiga vencer também. Eu tô fazendo uma comparação, é lógica, com o Khabib. Nossa senhora, que coisa sinistra, mano. Que bagulho sinistro. Essas cenas aí dele com o Glover na grade ali, largando na porrada, é bizarro, mano. É fora do comum, cara. Olha as bombas do Glover, irmão. Caraca, moleque. Meu Deus. Caraca, mano. O Glover é muito duro. O Glover é um monstro. Essa rivalidade aí, uma das maiores do UFC de todos os tempos, né? Jon Jones versus Daniel Cormier. Nossa, o Jon Jones rapinando o Cormier aí, que é um monstro dentro do wrestling, cara. Great fighters. Good straight left by John. And he's so comfortable. Nice straight left to the body. That looks like that left landed, but a good uppercut by Cormier. Ixi. Oh, tries for a flying knee. Uppercut again by DC. Good left start on the break to this monumental matchup. Cara, o baixinho Cormier era duríssimo, meu irmão. Vocês não estão ligados. Good kick by Jones. That's sharp. Well, he's just so. Oh, nice kick by DC. And again with those high kicks. Oh, it is a dogfight. Oh, good punch by DC. That caught him. Another one. Big finish in round 2 for Cormier. It makes it almost impossible for his.
Eles tiveram aí uma história sinistra, né, mas... Big kick to the body by John. Nice combination there by Cormier. Jones with the left over the top. Knee to the body by the champ. John looking for the knee. Fighting in a phone booth again here at the end of the Nossa senhora, que loucura. Se eu não me engano, o Jones aí naquele calção dele estava sendo patrocinado pelo UFC, né? Pelo jogo do UFC ali atrás, pela EA. Acho que ele era capa, se eu não me engano. This is probably the best, and it got him down again at the end, which is boiled over. 2 kicks, head kick. Oh, big uppercut by DC. You heard the corner to the rib cage of Cormier. There it is. But John Jones springs right back up to his feet. 30 seconds. Good spinning elbow by John. Os cotovelos dentro do clinch do John Jones. Eita, aí loucura. All 3 judges score the contest. 49, 46. Os cotovelos no clinch do John Jones são, né, bizarros. John Bones. After Jones had beaten Daniel Cormier to defend his title, he got depois que ele bateu aí no Cormier, ele foi suspenso, tiraram o cinturão dele. Aí ele bateu na grávida lá, depois ele nocauteou o Cormier, mas aí ele foi testado, foi pego no doping. Então aconteceram várias coisas aí realmente dentro do Jones. Depois ele foi lá e bateu no Gustafsson na segunda luta, foi uma barbada pra ele. Aí, né, as coisas ficaram mais normais e aí ele foi lá e lutou contra o Anthony Smith, já como uma defesa de cinturão um pouco mais normal, diria-se assim, né? Enfim, normal, defesa de cinturão normal não, é que ele, tinha acontecido todas essas tretas com ele aí pra depois ele voltar e lutar contra alguém de novo aí de modo comum, mais normal, né, dentro da carreira do UFC. Essa do Anthony Smith, ele foi degustando o Anthony Smith pedaço a pedaço. Front kick to the body. John's left leg is just so dynamic. Good kick to the body by Smith. Trying to land back. He gets hit hard with that left. That left hurt. Oh, big right hand. Lembrando, galera, que a do Gustafsson 1 nós não conseguimos trazer, né, pelos direitos do UFC, nem os highlights. Se eu não me engano, só tinha faltado aquela lá, que foi muito pegada, né, muito próxima. Mais ou menos o mesmo sistema que teve contra o Thiago Marreta, que foi muito próxima na trocação. Também, se não me engano, Dominic Reyes. Essa aqui do Anthony Smith também foi mais um passageiro da agonia, foi horrível pra ele. Uma bela joelhada ilegal, nossa senhora. 2 pontos tirados do John Jones. E aí o Jones fazia o quê? Tentava ir cada vez mais e mais pra ver se conseguia acabar com o Smith. De qualquer maneira, no modo geral, o combate foi tão unilateral que não teve muito o que fazer mesmo com esses 2 pontos retirados. Aqui a gente vê, né, a do Marreta, a famosa defesa de cinturão contra o Marreta, que foi a nossa vontade enorme aí de ver o Marreta campeão contra o Jones. Mas o Jones é um cara extremamente esperto, viu que a movimentação do Marreta estava boa, começou a pegar com os pisões oblíquos aí nos joelhos para retirar literalmente a movimentação do brasileiro, né? Nossa, essas mãos do Marreta, né, quando ele estava lutando contra o Jones, eram mísseis. Aí machucou o joelho. Se eu não me engano, um dos joelhos que ele machucou foi ele mesmo e o outro foi o Jones. Então talvez assim, ó, falaram assim, ó, cara,
O Marreta tá machucado num joelho, ele vai deixar esse joelho atrás. Então machuca o outro joelho que ele não vai se preocupar, que é o bom. Ele vai só se preocupar com o ruim. Eu acredito que tenha sido essa estratégia que fizeram pro Jones pegar realmente o Thiago Marreta de jeito ali, né? Que nem, não, machuca o que já tá machucado. Não, é que ele escondia bastante, né? Então ele acabou lesionando os dois, né? E conseguiu largar na porrada contra o melhor de todos os tempos aí, eu diria. 5 rounds sem ser nocauteado e lutando sem joelhos. Então esse é o nível do Marreta. Caraca, mano. Monstruoso o Marreta, irmão. Na moral. Não, na moral, monstruoso. Ai, nossa senhora. Esses movimentos em falso do Marreta deixavam a gente malzão. Essa do Dominic Reyes foi também perigosa, né? Uma defesa perigosa. Acho que não foi tão perigosa contra o Gustafsson 1 e acho que não foi tão perigosa contra o próprio Thiago Marreta. Mas foi muita trocação também, o Reyes na mesma altura, quase a mesma envergadura. Ele começava a bater lentamente, depois ele dava uma acelerada para realmente começar a quebrar o adversário em pedaços, né? Era um quebra-cabeça, né? O estilo que o Jones batia. Ixi. Só que além de tudo, o Jones queixo de aço. Linha de cintura de aço. Aí já veio o Reyes no fim do terceiro round já bem diferente. E olha só. Era só míssel e o Jones engolia todos. Tranquilo. Nossa, vários pegaram, cara. O Jones é muito duro, né? Ele pode ser um dos caras mais duros aí do MMA. Porque não adianta só bater, né? Ele é o cara mais casca-grossa de todos os tempos. Se você chegou até aqui, você é foda. Obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like. Assista esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui agora. E me segue no Insta CaioSFX para dicas de treino. Um abraço.